Olá, gente. Você deve ter passado por muitas dificuldades, cada um de nós, né? Você já leu algumas histórias de superação, de resiliência, aquela história que às vezes você fica indignado, depois fica alegre, fica indignado. Pois bem, é disso que eu vou falar agora. Um livro, uma história de vida, uma história de coragem, resiliência, superação. Eu tive a alegria, a honra de conhecer Jane Freiberg Cuba, aqui londrinense, radicada em Londrina, que agora está radicada na Europa, em Madrid. Ela conta a sua história de vida, desde a infância, quando morava lá em Manuel Ribas. E ela, já há algum tempo, vivendo na Europa, em Madrid, na Espanha. Ela conta umas histórias, gente, só você lendo o livro, para você saber e concluir o que significa a natureza humana, a sombra do ser humano, como que as pessoas são, umas histórias escabrosas, às vezes causa asco de você saber a que nível chega as pessoas. Ela tem um nome sugestivo para o livro, O Outro Lado da Moeda, ou seja, o outro lado do euro. Ela vive lá na zona do euro. São fatos marcantes narrados por ela, coisas reais, realmente fatos acontecidos. Só você lendo o livro para você ter ideia o que muitas pessoas têm em suas sombras, na sua mente, índole má, outras com índole boa. Mas a natureza humana, todo canto, ela não muda nada. É aqui no Brasil, é na China, é na Europa, é nos Estados Unidos, qualquer lugar. A natureza humana é uma só. Voltar para as coisas ruins, voltada para o pecado. Ela conta uma história muito interessante de um brasileiro que vendeu o rim, estava na Europa, lá em Madrid. Não deu certo a vender, porque eu fui com a cara e coragem, sem formação, não fala a língua. E foi enganado pelo próprio colega que o levou para lá. Ele, para se transformar em chapeiro, ou seja, garoto de programa, que muitos lá acontece isso, ele precisou vender o rim para voltar para o Brasil. Pra você ter uma ideia. Outro caso, uma jovem, linda, argentina, foi para lá e se prostituiu, enriqueceu, ganhou muito dinheiro, comprou imóveis. Só que no final, os horizontes, ela se perdeu. O preço é muito caro. Outro, que foi com a cara e a coragem, duas mudas de roupa, uma sacola de plástico, e foi parar lá em Madrid. Hoje, muito bem sucedido. Você vê? Histórias boas e ruins. Outra moça aqui do Brasil, uma professora, que foi agredida por um aluno, espancada, se rebelou e foi para lá. Hoje é uma pessoa muito bem sucedida, próspera na Holanda. Gente, lê esse livro. O livro você tem que ler porque é um livro de mais ou menos 240 páginas de realmente histórias reais. A autora, a Jane, foi muito feliz. Ela buscou a outra face da moeda, a outra face do glamour europeu, onde tem o lado podre da sociedade. E essa moça, Jane, ela viveu uma infância totalmente tóxica, ruim, abusiva.
Aos 3 anos ela ouvia do pai e da mãe que você não vale o feijão que come. Cala a boca, menina, senão eu te arrebento. Nem sei porque eu coloquei você no mundo. Imagine uma criança de 3 anos, ouvir isso aí todos os dias, leva marcas profundas para o resto da vida. E isso vai afetar na sua vida cotidiana. Chegou um ponto que era mais pré-adolescente, ela veio na cabeça cometer o suicídio. O pai, ruim, violento, o avô, bêbado. Mas ela encontrou um refúgio, um porto seguro, que era sua avó. Ela começou a ler a Bíblia junto com a avó. Gente, as coisas foi mudando. Ela tinha mais ou menos 14 anos. Esse é o modelo. Mas daí ela foi para a Europa. Gente, quando ela começou, já na adulta, quando ela começou a ver o passado, veja bem, ver o passado, os eventos de dor, e dar um novo significado, uma nova percepção, o jogo começou a virar. Gente, que todos nós temos um passado, um presente e um futuro. No passado, nós temos aí as coisas boas e as coisas ruins. E se você não der um novo significado aos eventos de dor, você começa a trazer tudo aquilo para o presente, sentir as mesmas emoções, sentimentos, emoções, e começar a fazer o mais do mesmo. Você sabe, nós somos aquilo que pensamos o dia todo, diz na Bíblia. Então aquilo que você pensa e sente, você traz para a sua realidade. É questão de tempo, as coisas vão acontecer. Então, se você fica focado naquilo que passou, em especial nos eventos de dor, de forma sutil, você traz para o presente os eventos de dor. Esses eventos de dor, no pensamento e sentimentos, você vai fazer o mais e o mesmo no futuro. Você vai trazer para a sua realidade e fazer o mesmo. Então, o seu futuro vai estar comprometido. Mas o que ela fez? Ela começou a dar um novo significado ao que passou, os eventos de dor. Foi o que ela fez. E ela começou a virar o jogo, começou a prosperar. Gente, pensa bem. Muitas pessoas na situação dela, ficaram pelo caminho. Gente, essa moça, ela sobreviveu ao Holocausto, a esse evento de tortura, porque realmente foi uma tortura violenta que ela sofreu na infância. Abuso emocional, físico. Ela ia na escola, lá não podia usar saia para não mostrar os vergões de tanto apanhar em casa. Ouvindo os pais brigando. A violência era contínua na vida dela. Mas, através da avó, ela leu os trechos bíblicos. Gente, a Bíblia, os evangelhos, é uma coisa extraordinária. E lá tem um versículo interessante, que diz o seguinte: Deus nos deu espírito de coragem e não de covardia. Muitos passaram por situações piores que ela, ou às vezes menos pior, e ficaram pelo caminho, cometeram suicídio, se entregaram, a vida lhe acabou, foram parar no limbo, na sarjeta. Muitas pessoas vivem hoje dentro dos cárceres mentais. Mas essa moça tem um exemplo. É um exemplo de superação. Aquilo que ela seguiu aquele versículo que Jesus disse: tudo é possível para a mente que crê. Se você crê que é possível ou crê que é impossível, você está certo. Porque o passado já passou. Você não consegue, não tem como você mudar o passado. Não existe. Se você quer entender um pouquinho disso aí, assista aquele filme, O Efeito Borboleta. O que você pode fazer é voltar lá no passado e dar um novo significado.
Se você foi ofendida, magoado dos traumas, alterar esse passado é através da nova ressignificação. Perdoa aquelas pessoas que te ofenderam. Não tem outro caminho, tem que passar pelo perdão. Como disse Jesus, quando foi perguntado, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Jesus respondeu, 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes pela mesma falta. Quando você perdoa você tira aquele peso do seu subconsciente. Aquilo lá passa a não ser mais seu pensamento dominante. Como diz Dr. Augusto Cury, o beneficiário do perdão é aquele que perdoa. Por que acontece isso? Se você não perdoar, você vai sofrer as consequências pior para você se você não perdoar. Não tem outro caminho. Por quê? Você vai estar convivendo com aquela pessoa. Se você não perdoar com o teu ofensor, você vai estar convivendo com ela o tempo todo, às 24 horas. Vai almoçar com ele, dormir com ele, com ela, vai para a praia, vai passear. Não, está na sua mente subconsciente. Gente, isso é sério. Dr. Augusto Cury disse, é sério, hein? Se você não perdoar e não se perdoar, você está convivendo com essa pessoa diuturnamente. Aquele pensamento sempre vem na tua cabeça. Mas quando você perdoa e deseja coisas boas para ele, olha que é difícil, hein? Você desejar coisas boas para o teu ofensor, aquele que complicou a tua vida lá atrás, você está pagando um preço caro hoje por isso. Eu lembro quando meu filho levou um acidente de carro por culpa de uma estupidez de um motorista, eu logo em seguida eu o perdoei, para não ficar aquilo lá na minha cabeça com ódio. Que a pessoa que tem sentimento de ódio, ressentimento, mágoa, ele vai adoecer. Tem exemplos aí que a falta de perdão vai trazer depressão, melancolia, tristeza, e você não vai prosperar no círculo da sua vida. Você não vai ter prosperidade. Aquele ódio vai estar no seu subconsciente e vai estar aflorando a cada momento. Vai atrapalhar você fazer escolhas boas para o teu futuro. Então, eu ouvindo a palestra dessa moça, da Jane, eu fiquei impactado. Porque esse estilo de vida dela que ela teve no passado serve de modelo para você mudar algumas coisas na sua vida. Você que está passando por dificuldades, que aconteceu lá atrás, lê esse livro, são 240 páginas, para você saber que tudo é possível, como disse Jesus, eu disse lá atrás, tudo é possível. Se você crê que é possível, é possível. Agora, é preciso você estar autoconsciente de que se você não mudar, não ressignificar o seu passado, você não vai ter coisas boas no presente e o teu futuro está comprometido. Eu, por exemplo, passei uma experiência terrível. Meu filho teve uma morte trágica, um evento trágico. Felizmente eu superei. Hoje eu olho para trás com gratidão. Mudei toda a direção da minha vida, mas as coisas mudaram. Felizmente, muitas pessoas ficam para trás, morrem pelo meio do caminho, desenvolvem doenças. Tem pessoas que não perdoou, desenvolveu câncer. Você desenvolveu câncer. Você pode acreditar nisso? Você crê nisso? Então, não permita que o ódio, ressentimento, mágoas tome conta de você. Volte lá e dá uma guinada na tua vida. O que importa para nós é o presente hoje. O passado já era. O futuro está por vir. Nós temos o presente. E esse livro da Jane,
O outro lado da moeda é uma lição para a gente aprender. Ela sobreviveu ao Holocausto, como eu disse. Ela saiu do nazismo e sobreviveu. E ela hoje, você vai ver, ela perdoou todos os seus algozes. E ela vive bem, está prosperando a cada dia. Está muito bem sucedida na Europa. Gente, eu fico por aqui. Esse livro você vai encontrar na Amazon.com. É importante para você ter um conhecimento até onde chega a índole humana, a maldade. E serve como modelo para a gente não cair em certas armadilhas. E se você tem alguma coisa de traumas do passado, resolva, não deixe, não ponha o sol sobre a vossa ira. A hora que você perdoar, e se perdoar, porque hoje é muito difícil, você sabe que se é para você que é fácil, não é fácil. Perdoar o ofensor e se perdoar, porque de forma consciente ou inconsciente, você permitiu aqueles eventos de dor na sua vida. Mas você pode fazer isso. Tem várias maneiras. Certamente a tua vida vai melhorar. Resolveu o passado resolvido, futuro garantido. Gente, tamo junto.